Meus irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quero convidá-los neste momento a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12. Faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 12. Versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar a Deus, irmãos. Pai Santo e Eterno, eis aqui a tua palavra e pedimos neste momento que o Senhor venha confirmá-la ao nosso coração. Pai Santo, clamamos a Ti, suplicamos a Ti a Tua bênção, a Tua misericórdia e que nesta noite os nossos corações estejam abertos para a Tua voz, que os nossos ouvidos estejam atentos para a Tua voz. Assim nós oramos e agradecemos no Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem a ser compartilhado com vocês aqui nesta noite diz respeito sobre famílias que vivem na direção de Deus, famílias que conduzem suas vidas segundo as orientações do Senhor. Meus irmãos, este pequeno trecho das Escrituras, ele apresenta o início da caminhada de fé de um homem muito conhecido da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, nós iremos refletir um pouquinho sobre a história e a experiência de Abrão e a sua família, a partir do momento em que Deus fala com ele e então apresenta uma nova direção para a sua vida. Com a idade de 75 anos, às vezes nós pensamos que estamos velhos para algumas coisas ou com a nossa idade adiantada, e nós encontramos na Bíblia, no texto sagrado, que o Senhor realiza os seus propósitos e às vezes nos surpreende, quando olhamos então o contexto de vida de algumas pessoas. Abrão recebe a ordem de deixar a sua terra, sua família e tudo que lhe era conhecido para seguir em direção para um lugar que Deus ainda haveria de revelar para ele, ainda haveria de mostrar para ele. E esse chamado vem acompanhado então, como nós lemos nesses versículos, de promessas. Deus faria dele uma grande nação, abençoaria sua vida e por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. Então nós entendemos que as promessas, as bênçãos, não seria somente para Abrão e sua família, mas para todas as famílias na terra, conforme
estas fossem chamadas pelo Senhor. Diante disso, vemos no texto que Abraão obedece. Ele parte conforme Deus lhe ordenou. E levando consigo a sua esposa, seu sobrinho, seus bens, sua riqueza, as pessoas que faziam parte do seu contexto de vida. E o texto, então, termina com Abraão e as pessoas que o acompanharam já estando no lugar que o Senhor havia determinado para eles. Então, nessa longa caminhada, podemos dizer assim, ele chega ao lugar onde Deus havia determinado, não havia ainda conquistado toda aquela terra, mas ali já vivia como peregrinos. Então o texto mostra o começo da sua jornada deste homem com a sua família no seguinte contexto: um chamado, uma resposta obediente, desafios no caminho e uma vida marcada pela confiança e adoração ao nosso Deus. Este será o assunto que nós iremos refletir aqui nesta noite. Quando analisamos as histórias da Bíblia e trazemos para a realidade atual, para os dias e o contexto em que nós vivemos, percebemos o quanto as famílias hoje apresentam um padrão de vida um tanto preocupante. Nós percebemos que cresce dia após dia o número de lares marcados por conflitos, marcados por falta de afetividade, marcados pelo distanciamento emocional, dificuldades na criação dos filhos. Chega a ponto das pessoas hoje, algumas pessoas não desejarem ter filhos, preferem outros meios, outro estilo de vida, outro padrão de vida. E tudo isso, todas essas dificuldades, fragilidades, estão presentes nas famílias atualmente. E muitos lares funcionam como que um conjunto de pessoas dividindo o mesmo espaço. E a consequência disso é que as decisões são individuais. A consequência disso é que a comunicação é comprometida, os interesses acabam sendo particulares e isso acaba gerando desgaste. Podemos comparar este contexto à experiência de uma família que vai para um determinado lugar e o motorista conduzindo aquele carro, ele tem dúvida quanto ao lugar que ele vai. Ele não tem o endereço, ele tem a noção de onde que ele tem que ir. Do mesmo modo, as pessoas que estão com ele dentro do carro também não sabem ao certo a direção. Só que cada um começa a dar um palpite. Não, você tem que pegar a rodovia tal porque lá é mais perto. Aí o motorista diz, não, eu já passei por ali, eu não vi essa entrada. Aí quem está no banco de trás começa a dizer, olha, não tem nada a ver o que vocês estão dizendo. Porque eu fui por este caminho e eu tenho uma experiência que foi melhor. Aí o que está do lado diz, não, eu passei um dia por ali, é uma estrada deserta. Qual que é a conclusão de tudo isso? É desentendimento. 5 pessoas dentro de um carro, cada um com uma opinião diferente, e não há um acordo, e isso gera um desgaste a viagem toda. Diferente de quando o motorista entra no carro, as pessoas entram com ele, os membros da família, o motorista sabe para onde vai, ainda que alguém dê algum palpite e fala, maravilha, muito bom o teu palpite, vamos ver se o acesso, vamos consultar aqui no GPS, se o caminho que você citou estiver melhor, nós certamente iremos por ali. Há harmonia. Então, olhando a experiência de Abraão e a experiência nossa, nós entendemos como é importante o entrosamento para diversas situações das nossas vidas, no contexto familiar, principalmente quando estas experiências envolvem o nosso Deus, quando Ele nos chama para um propósito. E isso nós observamos e aprendemos muito com a experiência de Abraão e a sua família. Ora, uma vez que olhamos para a vida deste homem, nós estamos aqui diante de um texto narrativo, ficamos então curiosos com os detalhes, saber todas as informações sobre a vida deste homem. Aí vem algumas perguntas para nós. Quem foi Abraão? Qual a época em que ele viveu? Quem foram os seus contemporâneos? O que marcou o tempo em que ele viveu aqui nesta terra? Quando nós vamos responder a essas questões, nós seguimos as seguintes informações.
Antes do surgimento de Abrão, a Bíblia apresenta um longo período da história, desde a criação até as primeiras gerações após o dilúvio. Personagens como Noé e seus descendentes, especialmente Sem, fazem parte desta linhagem que conduz até o servo de Deus, até Abraão. Essas gerações viveram em um mundo que, embora preservado por Deus após o dilúvio, rapidamente se inclinaram para o pecado. Nós vemos na história lá em Gênesis que, após o dilúvio, as pessoas, depois de um bom tempo, continuaram a endurecer os seus corações, voltaram-se a encher-se de idolatria e afastaram-se do Senhor, conforme o relato de Gênesis capítulo 11, versículos 1 até 9. Os irmãos vão se lembrar perfeitamente da história, do contexto do evento lá da Torre de Babel, as pessoas querendo engrandecer o seu nome para um culto idólatra, passando aproximadamente ali então 100 a 200 anos após o dilúvio, nós temos estes acontecimentos. Passando ainda mais, aproximadamente 150 anos, chegamos no contexto da história de Abraão, que possivelmente foi também contemporâneo de Jó. Então ele viveu, considerando aí os tempos de Cristo, aproximadamente 2000 anos antes do nascimento do nosso Senhor. Nasceu em Ur dos Caldeus, conforme o registro de Gênesis capítulo 11 e o versículo 28. Uma cidade importante na época, conhecida por sua organização, comércio e também pela prática da idolatria. A cidade onde Abrão nasceu, ela era conhecida pela prática da idolatria. Seu pai, Terá, era um chefe da família, conforme o registro de Gênesis capítulo 11, versículo 26. E foi ele quem iniciou a mudança da família para outra região. Ele pega a sua família, sai de Ur dos Caldeus e ele vai para Arã. E ele foi, Abraão, um homem próspero. Nós encontramos ali informações na Sagrada Escritura que indica que ele possuía rebanhos, riquezas. Mesmo antes de Gênesis capítulo 12, podemos perceber que Deus estava preparando um homem que, embora inserido numa cultura pagã, seria chamado para viver de maneira diferente, conforme o Senhor determinaria para ele, segundo a sua vontade. Abrão ainda era casado, não tinha filhos naquele momento e mantinha uma relação próxima com o seu sobrinho, Ló. Sua família, portanto, era a base da qual Deus continuaria a cumprir os seus propósitos. Então, quando chegamos em Gênesis capítulo 12, nos versículos 1 a 9, vemos esta família sendo direcionada pelo nosso Senhor. Então, estas são algumas das informações que nos auxiliam a contextualizar a experiência de Abraão, tudo aquilo que ocorreu na sua vida, um pouquinho da base, a história da sua vida, da sua família, para entendermos então por que Deus chamou ele e qual foi o objetivo do nosso Senhor. E a mensagem aqui, nestes versículos de 1 a 9, será dividida em 3 partes, irmãos. Então, a primeira parte, dos versículos 1 até o versículo 3, onde trataremos, nessa primeira parte, de um chamado que rompe com o passado e aponta para o propósito de Deus. Depois, a segunda parte, dos versículos 4 ao versículo 6, uma obediência que conduz a família pela fé, mesmo sem garantias. E a terceira e última parte, nos versículos 7 a 9, nós faremos uma reflexão sobre uma atitude de Abrão nesse contexto, nesse chamado que o Senhor deu a ele. Uma adoração que mantém a família alinhada com a presença de Deus. Então, olhando aqui para os versículos 1 até o 3, nós lemos aqui nessa primeira parte, então, o contexto. Um chamado que rompe com o passado e aponta para o propósito divino. Lemos no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Meus irmãos,
A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que a obra de Deus não começa com o homem, mas com Deus. A obra do Senhor começa nele. Nós vemos aqui o Senhor, o texto dizendo, disse o Senhor a Abrão. Então, logo de início, fica claro que a iniciativa foi do Senhor. Abrão não esperava, não estava em busca de um novo caminho, de uma nova experiência com a sua família, no que diz respeito a abençoar todas as famílias da terra. Isso aí não se passava pelo coração dele. Não temos registro na palavra do Senhor. Mas isto era algo que vinha do coração do nosso Deus. Foi o Senhor que colocou, que tomou a iniciativa de chamá-lo. E esse chamado já vinha sendo construído desde antes, quando ainda ele estava lá em Ur. Os irmãos perceberam que a sua família saiu de Ur e foi para Harã. E então, lá em Harã, o Senhor faz o chamado para ele. E nós vemos o texto dizendo o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. A força dessa expressão aqui, lá no original, no hebraico, ela indica uma ruptura completa. Quando Deus falou para Abrão, sai da casa do teu pai, ele não estava dando uma opção de sair temporariamente. Deus não estava dizendo para Abrão, sai, ausenta-se por um tempo da casa do seu pai, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, após concluir tudo isso, você pode voltar. Não, estava acontecendo ali uma ruptura, um deixar para trás sem reservas. Deus estava chamando Abrão para um nível de dependência total, deixar o que era seguro. E aqui nós já vemos o desafio que foi para aquele homem. Pensa você quando você trabalhou bastante para ter a tua casa, organizar a tua casa, ter o seu lar, estabelecer a tua família, e por alguma razão você precisa deixar e começar tudo de novo no lugar distante. Essa foi a realidade de Abrão. Ele fez isso não com vistas a um projeto que brotou do coração dele, mas ele estava atendendo à voz do nosso Senhor. Deus estava tirando ele então de um momento em que ele estava estabelecido, conhecido, estável, mas ele estava sendo chamado para confiar no Senhor. E essa ordenança continua com um detalhe importante: vai para a terra que te mostrarei. Por que isso aqui nos chama a atenção? Quem vai mudar de casa, vai morar em outro lugar, o que você faz antes? O que é comum fazer antes? Eu quero ir embora para determinado lugar, para tal cidade. Certamente você vai pegar todas as informações daquele lugar. Você vai, se tiver possibilidade, pegar o carro, pegar a sua família, você vai ir pessoalmente visitar aquele lugar, você vai analisar tudo aquilo que tem de bom, você vai analisar aqui quais são os pontos mais críticos, você vai fazer toda uma investigação. É comum fazer isso. Isso aí é planejamento. Só que o detalhe, Abraão não teve tempo de fazer isso, não teve nem como, porque quando Deus chama ele e diz, sai do meio da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar, Deus não deu o plano para ele. Abraão, vou te levar para um lugar, rapaz, o lugar é X, fica perto de tal região. Não falou nada disso. Falou, meu filho, sai. Assim que você sair, no caminho eu mostro para você para onde que você vai. Ai, irmãos, que desafio. Você imagina se fosse eu e você? Será que a gente sairia rapidamente ou faríamos algumas perguntas? Mas, senhor, para onde? Acho que é a primeira pergunta, né? Para onde? O que o senhor quer fazer? Mas e aquilo? E isso? Como que vai ser? Não vemos nada disso no texto bíblico, no relato bíblico. Inicialmente, Deus não entrega um plano detalhado, não revela destino com antecedência. Ele dá apenas a direção. Abraão teria que caminhar passo a passo, confiando. Aqui, irmãos, nós já temos uma lição para nossas vidas. Por que Deus age assim? Por que o Senhor permite algumas coisas, determina algumas coisas na nossa vida? Porque nós vivemos com Ele e para Ele pela fé.
É pela fé. O Senhor quer que eu e você andemos, caminhamos com Ele em confiança, confiando naquilo que Ele determina para as nossas vidas. É por isso que então vivemos algumas experiências. Esta foi a experiência do servo de Deus. Ele precisava atender ao Senhor e não adiantava ele questionar, perguntar muitas coisas, mas ele deveria simplesmente sair confiando no Senhor. Conforme o autor de Hebreus explica, depois que Abrão saiu sem saber para onde ia. Então, olha, poderia ter o questionamento dele, questionamento da família, da esposa, questionamento dos servos, porque os servos que estavam na casa dele falaram: mas meu senhor, para onde que a gente vai? Eu não sei. A gente vai descobrir no caminho. Imagina a Sara. Para onde que nós vamos, Abrão? Não sei, o Senhor vai mostrar. Mas a gente vai sair assim mesmo? Sim. Vamos caminhando e o Senhor vai dar direção para nós. Olha o desafio deste homem. E ele obedeceu. Isso revela que viver com Deus não é ter controle sobre tudo, mas confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Eu e você queremos dominar tudo. Eu e você queremos controlar tudo. Queremos ter a segurança de tudo. Mas na experiência com Deus, quando Ele quer nos ensinar algo, não dá certo. Precisamos simplesmente fazer como Abrão, atender a sua voz. E o que chama mais atenção é que, continuando o texto, no versículo 2, o texto diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Versículo 2. Vemos o compromisso de Deus com o servo dele. O mais impressionante é que essa promessa vai além de qualquer lógica humana. Vamos lá. Abraão já recebe a proposta de sair, e o caminho seria apontado. O Senhor faz uma promessa para ele, como lemos aqui agora: de ti farei uma grande nação. Vamos lembrar daquilo que nós lemos no texto, inicialmente. Um homem com 75 anos de idade. Sara, se não me falha a memória, ela é 10 anos mais nova que ele. Então, ela também tinha uma certa idade. E pior, Sara era estéril. Então, para pensar na situação daquelas pessoas que estavam caminhando com Abrão. Está indo para o lugar que não sabe inicialmente para onde que vai. Uma promessa de que dele, um idoso, com uma esposa estéril, sairia uma grande nação e ele precisaria confiar no Senhor. Além disso, Deus diz para ele, lá no versículo 2 ainda: sê tu uma bênção. O que significa ser uma bênção? Não fica murmurando, não fica questionando, não fica desanimado, não fica em algum momento ali para baixo, sabe? Abraão não podia chegar em um momento da vida dele e dizer: meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? E aquele detalhe, quando o esposo está preocupado, quando o homem fica preocupado, a mulher percebe, não tem como, né? A reação do homem, quando ele fica nervoso, ele fica quieto, fica pensativo. Quando ele está isoladinho num canto, ele está pensando, ele está tentando resolver algum problema. Se Abrão, em algum momento, viveu algo parecido, não questionando ao Senhor, mas ali, tentando compreender qual era o propósito de Deus, tentem imaginar, irmãos, as pessoas que estavam com ele. As pessoas questionando, falando: nossa, mas tudo isso vai dar certo? E ele não poderia mostrar dúvidas nem desânimo, mas ser uma bênção, primeiramente, para a sua família. Então ele precisava ser uma bênção, primeiramente para a família dele, e deste trabalho abençoar todas as demais famílias. Então isso amplia o sentido do chamado. Ele não seria apenas aquele que recebe, mas aquele que transmite. A bênção de Deus não tem como destino final uma pessoa. Ela passa por ela e alcança a outros. E no versículo 3 nós temos a confirmação desse propósito do Senhor: abençoarei os que te abençoarem. Também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão, então, faz parte de um plano que inicialmente tem origem, começa na sua família e expande-se para o mundo, para as nações.
Irmãos, é claro que nessa primeira parte tem algo aqui que merece ser refletido. Quando olhamos para o chamado deste homem, percebemos, antes de tudo, que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas. Há situações que acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias, que é puramente a vontade de Deus. Ele é soberano. Ele nos chamou para a salvação, ele nos chamou para viver com ele, mas há diversos contextos que o Senhor prova para nós que ele é que determina todas as coisas. Quer ver a experiência disso na prática? Quantas vezes você já orou para o Senhor por uma causa e ele não atendeu a sua oração? Por quê? A sua fé é pequena? Não. Por quê? O Senhor é mau? Não. Porque ele tem os seus propósitos. Ele determina todas as coisas, ele é soberano. Ele nos abençoa em algumas coisas, em muitas coisas. Mas há algumas coisas que nós desejamos que o Senhor diz, ele fica em silêncio. Ou se ele dizer alguma coisa ao nosso coração, ele aponta que aquele não é o caminho. Então, o que nós devemos fazer? Vamos olhar aqui para a experiência de Abrão. Ele iniciou a sua jornada, não iniciou essa jornada, foi Deus que o chamou e ao mesmo tempo sustentou ele na sua caminhada com a promessa. E nós vivemos hoje um tempo em que as famílias buscam segurança, controles, garantias, mas sem direção do Senhor. Porém, quando ele nos chama a confiar na sua palavra, seguimos confiantes quando não enxergamos todo o percurso. Quando algo acontece na nossa vida, nós ficamos em paz, por quê? Nós sabemos que é ele que conduz a história da nossa vida. É claro que às vezes ficamos preocupados, mas nós devemos olhar para o contexto de Abrão e tomar o exemplo deste homem de Deus. Caminhe, continue andando. Ore ao Senhor, se o coração às vezes fica na dúvida, fica questionando, ora ao Senhor, mas não deixe de caminhar, não deixe de confirmar, não deixe de confiar no Senhor. Deixa Ele conduzir a história das nossas vidas. Assim como Abraão, somos frequentemente confrontados a deixar para trás não apenas lugares, mas padrões, valores, influências que não estão alinhadas com a vontade de Deus. E esta saída é baseada na confiança de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Depois que Abrão ouviu o chamado e recebeu as promessas, ele precisava tomar uma decisão então. Ou ele ficava parado, ou ele seguia em frente. E nós vemos então que ele decidiu caminhar. E é nesse ponto que vemos que a fé verdadeira se revela em atitudes. Aqui eu caminho então para a segunda parte, nos versículos 4 até o 6. Primeiramente, ele ouve a voz do Senhor, agora ele coloca isso em prática, ele obedece. Uma obediência que conduz a família pela fé. Nos versículos 4 nós lemos o seguinte: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Então, aqui nestes versículos, contemplamos a continuação do relato que mostra como Abraão respondeu ao chamado de Deus na prática. Primeiramente, ele ouve a voz do Senhor, ele atende, e a resposta dele é de que maneira? Obedecendo. O versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. A obediência dele, irmãos, nos surpreende. Como que a obediência deste homem nos surpreende? Nós vemos aqui que Deus falou e Abrão agiu. Não há registro de demora, não há tentativa de negociação, não há resistência no texto. Tudo começa com o chamado divino. Lá no versículos 1 a 4, Deus ordena: sai da tua terra. E o texto afirma de forma direta: partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Abrão não negocia, não adia, ele ajusta sua vida à palavra de Deus. E o que nos chama a atenção é que Abrão, ele
demonstra que ele sempre foi e sempre seria obediente ao Senhor. No capítulo 17, no versículo 23, diante da circuncisão, quando Deus estava instituindo a circuncisão, o texto destaca: naquele mesmo dia, fez Abraão, agora aqui com o nome mudado, como Deus lhe ordenara. Novamente aparece o quê? A prontidão dele. Então, olha, esse homem obedece quando é chamado para sair da casa dele. Não questiona. Lá na frente, estamos adiantando aqui um pouquinho a história, quando Deus vai instituir a circuncisão, isto é, o sinal da aliança dele, ele também não questionou. Os irmãos sabem muito bem que a circuncisão era a retirada da pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, e aquilo era a marca, aquilo identificava o povo de Deus, o povo que respondia à aliança. Então, todo homem, de 8 dias em diante, precisava ser circuncidado. Abrão não podia ter questionado? Senhor, é isso mesmo? Este é o sinal da aliança? Devemos responder assim? Não tem um outro meio mais fácil, Senhor? Se a gente fazer uma marca no rosto, uma tatuagem, como algumas tribos aí fazem, não tem um outro meio? É esse jeito mesmo? Sim. Abraão questionou? Não. Quando Deus deu ordem para ele, ele simplesmente foi lá e obedeceu. Ora, por fim, nós vemos ainda o momento máximo da sua obediência. Quando lá na frente, depois de 25 anos que Deus fez essa promessa para ele, de ti farei uma grande nação, ele com 75 anos, quando ele estava com 100 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. E Deus chega para ele e diz: Abraão, pega teu filho, sacrifica ele para mim. Então os irmãos estão vendo que na experiência com Deus, receberam um chamado para simplesmente sair da casa foi muito pequeno, porque Deus provaria o servo dele em outras situações. E Deus chega para ele e diz: tá vendo, você sabe o seu filho? O filho que você ama, o filho da promessa, que você esperou 25 anos, vai num determinado lugar que eu vou te mostrar e sacrifica ele para mim. Poderia Abraão ter questionado? Poderia, Senhor. Esperei 25 anos. Uma expectativa, irmãos, 25 anos não são 25 dias. É muito tempo. E agora o Senhor está pedindo para eu sacrificar o meu filho? Não, Senhor. Tanto cabrito, tanto cordeiro, tanto animal? O meu filho. Abraão fez isso? Não. Falou, tranquilo, é para sacrificar, vamos lá. Preparando todas as coisas, preparando o cutelo, preparando a bolsa, os servos que ia com ele, colocando lá no animal e sai. Em obediência a Deus. Então, estes versículos 4 até 6 mostra, prova para nós como que este homem foi obediente a Deus. Isso mostra que a fé verdadeira não fica apenas no campo das ideias. Irmão, eu tenho fé em Deus. Tem mesmo? E se o Senhor te colocar à prova, qual será a tua reação? E se de repente o Senhor tirar você do trabalho que você está e te conduzir para outro lugar? E se o Senhor mudar alguma coisa na sua família? E se o Senhor mudar alguma coisa no seu particular e contrariar todo o seu planejamento? Continuaremos obedecendo ao Senhor? Continuaremos sendo obedientes a Ele e mantendo a nossa fé? O versículo 5 amplia este contexto. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Abrão não caminhou sozinho. Então nós vemos que nessa jornada, ele foi com a sua esposa, foi com seu sobrinho e com as pessoas que caminhavam com ele. No entanto, essa jornada não aconteceu num contexto fácil. Irmãos, na hora que eu estava conferindo o sermão e eu fui analisar, verificar qual que era a distância dessa trajetória que Abrão percorreu com a sua família. Então eu peguei lá o livro, Geografia Bíblica, e fui verificar lá. Quando ele saiu de Ur para Harã, ele já andou uma boa caminhada,
aproximadamente 1.000 quilômetros. E quando ele está em Harã e ele desce para Siquém, porque isso é o que nós lemos no texto, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Então você pegando Harã, lá no mapa, e verificando a distância até Siquém, lá no carvalho de Moré, Abraão percorreu aproximadamente 900 quilômetros. Um tiozinho com 75 anos de idade, uma senhora com 65 anos de idade, caminhando. Irmãos, eu fui colocar no GPS para ver, porque quando você coloca um percurso no GPS, ele dá a condição se você vai de carro, se você vai de bicicleta, se você vai de ônibus, se você vai a pé. Eu tive cuidado para fazer isso, para matar a minha curiosidade. E a conta é o seguinte: se uma pessoa caminhar 8 horas por dia, 900 quilômetros, ele vai gastar entre 22 a 28 dias fazendo esse percurso. Agora, na nossa realidade, a gente tem rodovias asfaltadas, não é? Temos postos rodoviários, lugar para pegar uma água, para comer alguma coisa. E o povo na época? E Abrão, com a sua família? Andando no deserto, num lugar que não tinha rodovia tão plana, não era um lugarzinho tão certinho. Andando com pessoas, as pessoas que estavam com eles, andando com animais. Então, o que significa? A caminhada era lenta. Agora, vamos voltar no contexto do chamado dele. Ele sai com a sua esposa, com o seu sobrinho, com os seus servos e servas, não sabia para onde ir, sabia que ia ter que andar com toda a sua fazenda. Eu penso comigo que não foi somente Abraão que precisava ter fé, mas também Sara, Ló e os seus servos e servas. Talvez não a mesma fé de Abraão, mas eles tinham que considerar, porque eles caminharam. Irmãos, essa jornada aqui durou no mínimo 30, 40 dias. Para pensar o desgaste que foi essa caminhada, naquele sol quente, vivendo como nômade. Nômade, isso é, a pessoa não tem o endereço fixo, ela vai de um lado, caminha mais um pouco, é igual cigano. Eles viveram literalmente como ciganos. Caminham um tanto, faz a barraca, dorme ali, caminha mais um tanto, faz uma barraca, né? Mas era algo comum para a época, tá? Não vão pensar que o pastor está chamando Abrão de cigano, tá bom? Estou comparando com a realidade nossa. É algo parecido, mas isto era comum naquela época. Então, olha o desafio. E outro desafio, né? Além de enfrentar toda essa jornada, o que Deus diz para ele? Eu vou levar você para um lugar. E é claro, né, no percurso ele já iria saber para onde ia. E esse lugar aí é para você e para a tua descendência. O que ele pensa? Eu vou chegar lá, o lugar vai estar filezinho, tudo arrumadinho. Quando ele chega lá, o texto nos diz que, no versículo 6, a terra estava com habitantes. Os cananeus estavam vivendo naquela terra. É um desafio atrás do outro. Um desafio atrás do outro. Ou seja, a terra para onde Deus o enviou já estava ocupada. Então não poderia ter dado um nó na cabeça de Abraão, de Sara, de todo mundo que estava com ele? Ô Abraão, você não está confundindo as ideias, não? Será que você não está com demência, com algum problema, não? Porque falou que a terra era nossa, mas a terra está ocupada. A gente segue todo este caminho, mas e agora? E agora? Irmãos, com tudo isso, com todos esses desafios, Abrão não deixou de obedecer ao Senhor. Ele enfrentou talvez as incertezas, talvez até a tensão,
Ele chega no lugar da promessa, mas não encontra um território vazio e pronto. Ele encontra desafios, limites e um contexto diverso. Mesmo assim, ele continua. Irmãos, isso nos chama a refletir. Por que eu e você, por muito menos, pensamos em desistir, às vezes, do Senhor? Por que por muito menos, muitas pessoas chegam e dizem, não vou suportar nada disso. Eu acho que é melhor eu parar a minha caminhada, a minha jornada. Não! Devemos olhar para este homem. Esse trecho aqui nos confronta de forma direta com a nossa própria caminhada. Se vivemos na direção de Deus, qual tem sido a nossa resposta diante dos desafios que surgem em nosso percurso? Às vezes sabemos que precisa ser feito, mas adiamos. Esperamos segurança, estabilidade ou garantias que Deus não permitiu dar em momento nenhum. Pelo menos de início. Abraão nos mostra que a obediência verdadeira não depende de um contexto ideal, mas de um coração disposto. Abraão não estava esperando nada pronto, mas o coração dele estava disposto a obedecer. Senhor, o que tiver que fazer, eu farei. O que tiver que arrumar, eu vou arrumar. Ora, a sua atitude nos faz pensar então no impacto da nossa vida dentro da nossa casa. Nossas decisões têm conduzido nossa família na mesma direção? Será que eu e você, como chefes das nossas famílias, temos conduzido ela no caminho em que Deus tem determinado? Isso aqui é uma reflexão para nós. E quando o caminho se torna incerto, quando surgem obstáculos e quando nada parece fazer sentido, permanecemos fiéis ao Senhor ou começamos a entrar em desespero? Então, a trajetória de Abraão nos ensina que fé é continuar avançando, mesmo quando não enxergamos claramente o destino, sempre confiando em Deus. Não deixe de confiar em Deus, irmão. Não deixe, irmã, de confiar no Senhor. Independente do contexto da tua vida, independente da experiência da tua vida, olhe para a vida de Abraão. As suas experiências, os seus desafios e como ele seguiu obedecendo, avançando, atendendo ao chamado do Senhor. E neste contexto de obediência marcada pela fé, mesmo sem garantias, Abraão aprende a cultivar a presença de Deus ao longo do caminho, transformando cada passo, cada lugar que ele passava, num ato de adoração. Então, na primeira parte, ele ouviu a voz do Senhor. Na segunda parte, nos versículos 4 a 6, ele obedece ao Senhor com todos os obstáculos e desafios. E agora, nos versículos 7 e 9, na última parte, nós vemos que ele adorava ao Senhor, mantinha a sua família alinhada com a presença de Deus, apesar de todos os desafios. Lemos nos versículos 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Na continuidade do relato aqui de Gênesis, vemos que a caminhada de Abraão é sustentada pela iniciativa contínua de obedecer a Deus. E o versículo 7 diz que o Senhor apareceu para ele. E diante desta revelação, Abraão responde: que jeito? Fazendo um altar para adorar a Deus. Fazendo um altar para adorar o nome do Senhor. Essa resposta adequada à comunicação a Deus é a adoração. O versículo 8 nós lemos que ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. A construção de altares e a invocação do nome do Senhor indicam uma vida moldada na comunhão com Deus. Então, olha, a fé dele, olha o que foi a fé deste homem. Ouvir a voz do Senhor inicialmente. Depois, seguir obedecendo com todos os desafios. E esse homem agora, ele adora a Deus, tendo vivido todas essas experiências. Ele adora e conduz a sua família para esse sentido. Entendemos então, irmãos, que a adoração
ela é essencial para manter a vida e a família alinhada com a presença de Deus. Enquanto Abraão arma sua tenda, ele edifica altares. Essa atitude confirma que o povo de Deus vive como peregrino neste mundo, mas estabelece marcos espirituais que testemunham sua comunhão com o Senhor. Irmãos, isso aqui nos chama a pensar que na nossa experiência com Deus, nós não podemos abrir mão de adorá-lo. Nós não podemos abrir mão, deixar de adorá-lo por nenhuma tensão, por nenhuma dificuldade nesta vida, mas viver caminhando em fé e reconhecendo a grandeza do nosso Deus. É esta maneira que nós devemos viver. É este exemplo que Abrão deixa para nós. E o versículo 9 diz que depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Isto é, a jornada dele continua. A experiência com Deus não interrompe o caminho, mas o impulsiona. Após a revelação e adoração, Abrão prossegue. E isso nos ensina que momentos de comunhão não são fins em si mesmos, mas meios pelos quais Deus fortalece o seu povo para que este continue avançando. Por que eu e você adoramos ao Senhor? Porque Ele é digno de toda adoração. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E é esta adoração que nos renova a cada dia na sua presença. Por isso que é tão importante, irmãos, a prioridade do dia do Senhor. Olha a oportunidade que eu e você temos de agora adorarmos a Ele. Apresentar o nosso coração para Ele. Temos a oportunidade de fazer isso constantemente, continuamente. E qual que é a resposta de Deus para nós? Renovar a nossa vida e assim fazer com que as suas promessas se cumpram dia após dia. Irmãos, todo este relato, essa história que envolve aí Abrão e a sua família, nos faz pensar, nos conduz na direção de Deus. Como que o Senhor abençoou o seu povo, como que aguardamos as suas promessas, porque foi isso que o Senhor havia prometido para ele. Abrão, tem uma bênção que vai atingir a tua família, as famílias da terra. Você será uma bênção e as famílias também serão abençoadas. Mas é claro, irmãos, que tudo que Deus prometeu não ficou somente no contexto de Abraão. Aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu posteriormente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que estava sendo apresentado, que foi apresentado para Abraão, tem o cumprimento da pessoa do nosso Senhor Jesus. E nós confirmamos isso quando olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Como entendemos isto? Significa que a história de Abraão não termina nele, mas aponta para Jesus e por meio dele chega até nós. Assim, quando lemos esse texto, não devemos apenas admirar a fé de Abraão, mas reconhecer que o mesmo Deus que o chamou continua chamando pessoas e famílias hoje a viverem sob a sua direção. Então, em Cristo, somos inseridos nessa promessa, como participantes da graça de Deus. A jornada deste homem, sair, confiar, caminhar e adorar, se torna um modelo que ganha sentido pleno em Cristo, que nos chama a segui-lo, confiar nele e reorganizar toda a nossa vida ao redor dele. Então, tudo aquilo que Abrão fez atendendo a Deus, eu e você também fazemos. Atendendo ao nosso Senhor, atendendo ao nosso Cristo. Porque a experiência de Abraão, a promessa de Abraão, a promessa que Deus deu para ele,
confirma-se na pessoa de Jesus. O pleno cumprimento de tudo aquilo foi no Filho de Deus. E isso nos conduz, então, irmãos, a algumas reflexões importantes. E a primeira aplicação para nós é o seguinte: vemos que tudo começa com Deus falando. Naquele tempo, Deus falou com Abraão, mas hoje ele fala por meio da pessoa de Cristo. Lembra-se de Hebreus, capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então hoje, Deus fala aos nossos corações pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É por meio dele que a palavra de Deus continua guiando o teu povo. É por meio de Cristo. Então, famílias que vivem na direção de Deus organizam suas vidas com base nas Escrituras. A palavra passa a orientá-las em decisões importantes, como trabalho, criação de filhos, relacionamentos e prioridades. E também a pequenas escolhas do dia a dia. Em um mundo cheio de vozes, culturas, opiniões, o lar cristão aprende a discernir, a dar prioridade à voz de Cristo. Então, aquela atenção que Abraão deu nos seus dias, hoje, eu e você damos atenção à voz do Senhor em Cristo. É o Senhor Jesus falando aos nossos corações. Como que toda a obra, toda a promessa foi concluída? Significa então viver na sua dependência e confiança nas palavras de Jesus. Deste modo, viver na direção de Deus começa quando a família reconhece que precisa ser constantemente guiada por Cristo. Entenda isso, irmãos, para que a bênção do Senhor alcance a tua família. Em segundo lugar, o texto mostra que Abraão ouviu e agiu. Ao obedecer, ele caminhou pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, vemos que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E em Hebreus capítulo 12, versículo 22, essa esperança é descrita como a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Assim, mesmo vivendo em tendas, com uma vida marcada pela transitoriedade, Abraão não considerava aquela realidade como definitiva. Então, esse aspecto da promessa encontra, mais uma vez aqui, conseguimos enxergar o cumprimento em Jesus. Aquilo que Abraão contemplou pela fé, Cristo revelou de forma objetiva. Então, Abraão tinha expectativa de um lugar, correto? A Canaã. Mas é claro que Abraão não ia ficar limitado somente àquele espaço geográfico. Com certeza, ele tinha expectativa de algo maior. De algo maior vindo da parte de Deus. Afinal de contas, o escritor de Hebreus deixa claro isso. E o Senhor Jesus mostrou para nós o que é este algo maior. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 14 e no versículo 19, o Senhor mostra a João a cidade com fundamentos eternos, confirmando que o plano de Deus sempre foi conduzir o teu povo a uma realidade eterna e definitiva. Então, Deus chama Abraão, conduz ele para uma terra. Ora, tudo aquilo é transitório, porque aponta para algo maior. E Jesus revelou isso para o seu povo, revelou isso para a sua igreja. Aqui, nós vivemos uma transitoriedade. Então, neste contexto, nós precisamos sempre estar atentos à voz do Senhor, sempre obedecer ao Senhor e ter a expectativa de alcançar a glória eterna, a cidade com fundamentos eternos. E é em Cristo que essa promessa se torna acessível ao povo de Deus. Pois João 17, 21 diz que nele todos os crentes são feitos um com o Filho e com o Pai. Ou seja, a esperança de Abraão encontra sua garantia na obra perfeita de Cristo. Então, diante disso, surge a responsabilidade atual da igreja. As famílias que vivem na direção de Deus lidam com a vida eterna concreta
e desafios diários, mas não podem perder de vista a realidade maior, que é viver hoje reconhecendo que tudo aqui é passageiro. Por isso, orientam suas vidas na esperança eterna. É assim que nós vivemos. Dessa forma, então, entendemos que a maior promessa não é um lugar configurado com este mundo, mas a comunhão eterna com o nosso Senhor. E por fim, irmãos, encerrando esta mensagem, não podemos deixar de observar, mais uma vez, algo marcante na vida de Abraão. Ele edificava altares, isto é, ele conduzia a sua família na adoração, ele adorava ao Senhor. E é claro que em cada etapa da sua jornada ele expressava a sua dependência do Senhor. Essa adoração apontava para algo maior. Esse algo maior é Jesus Cristo. Aquilo que era simbolizado nos altares, naqueles sacrifícios de Abraão, se torna realidade definitiva no Filho de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Então aquilo que começou com Abraão, que foi uma realidade nos dias de Abraão, confirma-se hoje na pessoa do nosso Senhor. Então, diante disso, entendemos a responsabilidade da igreja, especialmente no contexto das famílias. Do mesmo modo como o servo do Senhor expressava sua fé em adoração, então também somos chamados a viver essa adoração, conduzindo ela na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa adoração não deixa de ser apenas um evento, algo alternativo, mas um padrão de vida a ser seguido. Nisto eu quero concluir, irmãos, refletindo que a história de Abraão mostra que Deus não apenas chama indivíduos, mas estabelece o caminho para que famílias inteiras vivam sob a direção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que essa palavra alcance as nossas vidas, alcance os nossos corações, alcance a nossa vida e assim possamos viver em conformidade com o nosso Senhor.